Olá, semana 2, PET, volume 2, Matemática dos Segundos Anos. Eu sou o professor Evan. Essa semana a gente vai trabalhar com soma de PA. O que é isso? É a gente pegar os termos, né, os N termos e somar, tendo como base o primeiro termo, o último termo e a quantidade de termos. Na soma de PA, a gente não trabalha com razão, a gente trabalha com o número de termos. Então, aqui ó, na fórmula da soma de PA, a gente vai ter o que? A soma dos N termos da progressão aritmética. Eu vou ter o primeiro termo, eu vou ter o último termo e vou ter a quantidade de termos. Às vezes, ou quase a maioria das vezes, a gente precisa fazer a PA, né, para descobrir qual que é o último termo, qual que é a quantidade de termos, né? Então, às vezes a gente vai aplicar a PA ainda, viu, gente? Então, a soma de PA vem só para acrescentar o jeito de trabalhar uma sequência, né? Trabalhar o número de termos de uma sequência. Vamos ver as atividades que a gente consegue desenvolver isso aí melhor. Atividades. Número 1. Jogar baralho é uma atividade que estimula o raciocínio. O jogo tradicional é a paciência, que utiliza 52 cartas. Inicialmente, são formadas 7 colunas com as cartas. A primeira coluna tem uma carta, a segunda tem duas, a terceira tem 3, a quarta tem 4, assim sucessivamente, até chegar na sétima coluna, a qual tem 7 cartas. E o que sobra forma um monte, que são as cartas não utilizadas nas colunas. A quantidade de carta que forma um monte é... Então, primeiro, a gente tem que somar as cartas que são distribuídas nos montes, para depois tirar das 52 cartas para ver quanto que sobra do monte reservado ali para ser utilizado depois. Então, vamos lá. A gente sabe que lá no primeiro monte, né, na primeira coluna, eu vou ter uma carta. Na segunda eu vou ter duas. Até chegar na sétima coluna, que eu vou ter 7 cartas. Então eu vou ter o quê? Meu N são 7, que é a quantidade de termos, né? Quantidade de colunas. O meu AN, que é minha última coluna, tem 7 cartas. E a minha primeira coluna tem uma carta. Assim eu consigo achar a soma das cartas que são distribuídas nas 7 colunas. Então fica, a gente resolve primeiro do parêntese, 1 mais 7, 8, vezes 7, 56, dividido por 2, 28. Então são distribuídas 28 cartas nas 7 colunas, né? Aplicando aqui a fórmula da soma dos N termos da PA. Então, para eu saber quanto que sobra para aquele monte, né, que vai ficar ali reservado ali, eu tenho que pegar 52 menos 28, dando um total de 24 cartas. Então, aquele monte fica com 24 cartas. A resposta correta é a letra B. Número 2. Juca tem um brinquedo de montar e está construindo uma pirâmide. Em sua base, ele usou 12 peças. Na próxima, que ficou acima da base, 10 peças. E assim por diante, até chegar no topo da pirâmide, com 2 peças. Quantas peças Juca gastou para construir a pirâmide? É o mesmo processo do baralho, né, gente? Só que nesse caso, a gente não sabe a quantidade de bases que foram gastas, né, montadas até chegar no topo. A gente sabe
que na primeira base ali, ó, na base maior da pirâmide, gastou-se 12, na próxima 10, ou seja, 2 a menos. E a gente sabe que a última camada, né, lá da pirâmide foram só 2 peças. Então a gente vai ter que fazer o quê? Primeiro, saber a quantidade de camadas, de bases que foram feitas para formar essa pirâmide. A gente vai aplicar a fórmula da PA, onde a N é a primeira base, né, com 12 peças. A primeira, que seria a última, o topo da pirâmide, 2, mais o N é o que eu estou buscando, que é a quantidade de bases, menos 1 vezes 2. 2 é a razão. Por quê? Na primeira ele não gastou 12, na de cima ele gastou 10, ou seja, 2 a menos. A gente supõe que nas próximas camadas será 2 a menos sempre. Então a razão fica sendo 2. A gente resolve a PA chegando a 6. Foram 6 camadas, 6 bases. Agora a gente vai somar o que? A quantidade de peças que foram gastas para poder formar essa pirâmide. Então aqui, ó, se são 6 camadas, a gente vai fazer o que? Uma soma de 6. Onde a gente tem 2 no topo, mais 12 na base, vezes 6, que agora o N é 6. São feitas 6 camadas. Resolve dentro do parêntese, multiplica por 6. Deu 84 dividido por 2, 42 peças. Ou seja, a resposta correta é a letra D. Foram gastas 42 peças para formar essa pirâmide. Número 3. A prefeitura de um pequeno município do interior decide colocar postes para iluminar ao longo de uma estrada retilínea que inicia de uma praça central e termina numa fazenda na zona rural. Como a praça já possui iluminação, o primeiro poste a ser colocado ficará a 80 metros da praça, e o segundo a 100 metros, o terceiro a 120, e assim sucessivamente, mantendo-se sempre uma distância de 20 metros entre um poste até que o último poste seja colocado. Há uma distância de 1.380 metros da praça. Se a prefeitura pode pagar no máximo R$ 8.000 por poste colocado, o maior valor que poderá se gastar na colocação desses postes é de... Então vamos lá, gente. O primeiro poste depois da praça fica o quê? 80 metros da praça. O segundo, 100. O terceiro, 20. Então tem uma razão aí de quanto? De 20 metros de uma distância para outra. A primeira distância é 80. A última, 1.380. Então a gente vai fazer o quê? Uma PA. Aonde o último termo é 1.380, o primeiro é 80, o N, que é a quantidade de quê? De postes, que a gente vai descobrir. Menos 1 vezes 20, que é a razão da distância de um poste para o outro. Então, 1.380 vai ser igual a 80 mais N menos 1 vezes 20. Passo 80 para cá, subtraindo 1.380, fica 1.300. Igual a N menos 1 vezes 20. Faz a distributiva, né? 20 vezes N, 20 vezes menos 1. Né? Você pode fazer assim, ou se aqui está multiplicando, passa para cá dividindo. 1.320. 1.300 dividido por 20 dá 65. Aí a gente vai isolar o N. O menos 1 passa para lá, mais 1. N é igual a 66. Então dá para colocar 66 postes, mantendo
essa razão de 20 metros de um poste para o outro, dando uma distância até de 1.380 metros, né, da praça, né, nessa estrada retilínea. Então, para cada poste se gasta 8.000 vezes 66, dá 528 mil reais, que é o que a prefeitura vai gastar para colocar esses 66 postes. Então, nesse probleminha aí, gente, a gente não usou a soma de PA, usou apenas a PA, a progressão aritmética, onde eu tenho o meu último termo, que é o ponto final da estrada, 1.380. Eu tenho o meu primeiro poste colocado a 80 metros da praça. E eu tenho a razão de 20, que a cada de um poste para o outro aumenta-se 20 metros. Então é um probleminha bom de fazer. Ele é um probleminha do Enem de 2018. Então, para vocês verem que progressão aritmética cai frequentemente em Enem. E assim, é um probleminha que às vezes dá um pouquinho de trabalho de calcular, mas se você aplica PA, você consegue achar fácil a resposta, né? No sentido aqui que ele queria saber quanto que a prefeitura ia gastar ao todo, né? Mas se perguntasse qual a quantidade de postes, eu sabia que era 66. Próximo probleminha. Diversas lojas utilizam inúmeras estratégias para atrair seus clientes. Uma delas é a fidelização do cliente através de um desconto sucessivo, mediante a compra somente em uma loja ou rede de lojas específicas. Uma dessas redes de supermercado fez a campanha de fidelização dos clientes, dando descontos sucessivos no preço de alguns produtos. Um deles foi o arroz. A promoção funciona da seguinte maneira: no primeiro mês, a compra não tem desconto nenhum, mas no segundo mês já há um desconto de 50 centavos comprando aquele arroz, naquele produto. Assim como no terceiro mês e assim por diante. Então vai estar sempre um desconto de 50 centavos. Dessa promoção é que, mesmo o cliente comprando fielmente todos os meses nessa rede, o preço mínimo para este produto não pode ser inferior a 60% do primeiro mês. Ou seja, ele comprou um produto ali no primeiro mês, o máximo de desconto que ele vai ter até o final da promoção é de 40%. Ele nunca vai pagar menos que 60% do valor do produto. Sabendo que Flávia comprou arroz fielmente todos os meses nessa rede de supermercado e que o preço inicial é R$ 15 e não houve aumento nem redução do preço durante esse período, responda. Olha que beleza, né, gente? Na época arroz era R$ 15. Já não estamos vivendo essa época mais, né? Mas vamos lá, focando aqui no problema. No primeiro mês, ela não teve desconto nenhum. E o desconto sucessivo que ela vai chegar ao ponto que não vai ter mais desconto, que vai chegar no preço mínimo. Para eu saber qual que é esse preço mínimo, eu vou fazer o quê? Pegar o valor de R$ 15 e ver qual que é o 60% de R$ 15. Fazendo os cálculos, a gente vê que o valor mínimo de 60% de R$ 15 dá um valor de R$ 9. Ou seja, o máximo de desconto que a Flávia vai ter no arroz é de R$ 9, né? Tendo um desconto sucessivo aí de 50 centavos e 50. Na letra A, que está perguntando o quê? Quantos meses ela levou para comprar o produto pelo preço mínimo? Ou seja, quantos meses ela levou para poder comprar um arroz que custava R$ 15 por
R$ 9. Então a gente vai fazer o quê? Primeiro, já descobri o meu valor mínimo desse arroz. Beleza. Que é R$ 9. Agora vamos saber quantos meses ela levou para fazer isso. A gente pensa o quê? Na sequência, ó, 15, 14,50, 14, 13,50, 13, até chegar nos 9. Então, meu último termo dessa sequência é 9. A razão é menos 0,50, 50 centavos. E o meu primeiro termo é 15. Vou aplicar na fórmula da PA, normal. Vou resolver bonitinho, né? Fazer aqui a distributiva, isolar o N. Isso é como se fosse uma equação de primeiro grau, né, gente? E vou chegar ao quê? 6,50 dividido por meio, onde eu vou encontrar 13. Então, a Flávia gastou 13 meses para chegar no preço mínimo deste arroz, deste produto. Letra B. Qual foi o valor economizado no arroz no mês que obteve o preço mínimo? Ou seja, a gente quer saber a economia que a Flávia teve durante esse período de 13 meses. A gente sabe o que? De R$ 15 que custava o arroz, ela conseguiu comprar por 9, ela teve uma economia de R$ 6. Nessa alternativa aí, ó, não usou nem a PA e nem a soma de PA. Mas, para chegar nisso aqui, ó, precisou de um raciocínio, né, gente? Se eu tenho R$ 15 que custava o meu arroz e o valor mínimo dele é de 9, a diferença, né, a economia desse arroz, desse um pacote de arroz, vai ser de R$ 6. Letra C. Qual foi o total economizado por ela em todas as compras de arroz? Aí agora eu quero saber a soma do desconto que ela teve mês a mês, comprando esse arroz. Aí agora eu vou aplicar a soma dos N termos da PA. Então aqui, ó, no primeiro mês ela não teve desconto nenhum. No segundo ela teve 50 centavos de desconto. No terceiro mês ela teve R$ 1. No quarto, R$ 1,50. Até chegar a economia de quanto? De R$ 6. Então, eu vou aplicar o quê? A soma de PA nesse caso. Onde o meu primeiro termo é 0, porque não teve desconto nenhum. O último termo é 6, que foi o desconto de R$ 6. E quanto que é o N? O N não é o período, não é o número de termos, não é a quantidade de meses que ela levou para chegar a R$ 6. Então é o que? 13. A gente descobriu lá na alternativa A. Agora eu aplico na fórmula da soma de PA, né? Da soma dos N termos. Aplicando a fórmula, resolvo dentro do parêntese primeiro, multiplico por 13, deu 78. Divido por 2, 39. Então, o que foi economizado por Flávia durante esse período foi de R$ 39. Letra D. Qual foi o valor total gasto, né, por ela para comprar todos os pacotes de arroz em todos os meses? Ela comprou o arroz por R$ 15, né, que foi no primeiro mês. A gente vai multiplicar pela quantidade de meses e depois subtrai pelo desconto que ela teve, que era R$ 39. Fica mais fácil e não precisa aplicar nem a PA nem a soma de PA. Dá para você fazer esse raciocínio direto.
R$ 15 vezes 13 meses, ela gastou R$ 195, menos os 39 de economia durante esse período, ela pagou quanto no total? R$ 156 por quanto? Por 13 pacotes de arroz. Que cada mês ela comprou um pacote. Então, o que ela pagaria de R$ 195, ela acabou pagando R$ 156, porque ela teve uma economia de R$ 39. Essa alternativa aí dá para responder sem aplicar PA nem a soma de PA, porque a gente já tinha aplicado, só pegou mesmo os valores e aplicou no raciocínio para achar a resolução do problema. Pessoal, para vocês que chegaram até aqui, o meu muito obrigado. E lembrando, essa matéria ela é importante, ela é matéria do Enem, ela segue uma sequência, depois a gente vai ver outras matérias que precisam do entendimento desta. Então, se você errou algum exercício, corrijam, né? Quer ter um melhor entendimento? Refaça os exercícios de novo, né? Depois que você viu a resolução. Quer aprender um pouquinho mais? Faça alguns exercícios que envolvam tanto a PA, a progressão aritmética, quanto a soma dos N termos da PA. Depois que passar o PET, as atividades complementares a gente vai tirar do livro, que tem muitos exercícios bons do livro que dá para complementar essa matéria de PA e de soma de PA. Então, até a próxima aula. Obrigado.